Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa programação da tarde. A partir das 17 horas você tem agora um encontro marcado comigo, Larissa Araújo, aqui na sua programação da TVI News Notícias, segunda edição. Com certeza você já acompanhou a nossa primeira edição do dia, logo pela manhã, com a Pérola Cordeiro e também com o nosso Barbosa, sempre à frente aí da nossa TVI News. Você que nos acompanha aí através do nosso canal Ultra TVC, canal 24.2, Itabuna, Ilhéus e região, acompanhando aqui a nossa programação. Saiba que você também pode acompanhar através do YouTube, ao vivo agora, a nossa transmissão. Você também pode estar acompanhando aí através do youtube.com/TVI Oficial. Essa programação aí ao longo do dia é disponibilizada para você também acompanhar ao vivo. Se você deseja estar atento aí às notícias, né, do momento e os cortes de entrevista, você também pode acessar a nossa plataforma no Instagram. A gente está lá também com a nossa plataforma @TVI Play Oficial. Você pode aí colocar e nos seguir e acompanhar aí também todos os cortes que inclusive essa semana vai prometer, viu? Porque tem carnaval em Itabuna e a TVI vai estar aí nesse circuito acompanhando tudinho aí para você. Se você também desejar alcançar ainda mais os nossos conteúdos, você pode acessar o nosso site. Nós temos aí o www.tviplay.com.br. É só você acessar e ficar lá antenado em todas as nossas novidades aí ao longo da programação, que já começa aí janeiro com a grade repleta de novidades, a começar pelo TVI Folia. TVI Folia vai estar aí no percurso aí de carnaval em Itabuna. A gente já vai falar sobre isso. Queria mandar aqui um grande beijo para o Joab Paiva, meu amigo e parceiro, colega aqui de trabalho. Semana que vem ele está retornando, mas até sexta-feira fica comigo aqui e acompanhe a melhor das melhores, a TVI, com você nessa programação. Hoje nós temos aí muitos assuntos para a gente poder comentar e discutir, assuntos nacional. Vamos ter aí carnaval na cidade de Itabuna, carnaval em Salvador. Vamos falar também da violência na Bahia, que continua aí realmente sendo assunto nacional. E falando em assunto nacional, a gente também vai falar aqui no nosso programa de hoje sobre o ranking que colocou a Bahia aí em quarto lugar, a Bahia que está em quarto lugar de violência contra a mulher aí. Infelizmente os dados são alarmantes, bateu recorde o nosso país em 2025, a gente vai tratar desse assunto, como também de outros assuntos relacionados à criminalidade, problemáticas sociais aí que precisam ser contidas com políticas públicas efetivas. E para isso a gente vai tratar também sobre política nacional. Vamos falar sobre esse assunto aí que também tem comentado-se bastante entre os brasileiros, né? O Donald Trump e as relações internacionais. O presidente Lula teceu novas críticas a respeito do presidente. Mas a gente também vai falar sobre saúde. Olha só como o programa hoje está aí repleto de assuntos interessantes para você, telespectador, que nos acompanha. Vamos falar sobre saúde, porque você já ouviu falar sobre demência? Demência é um problema de saúde mental e que geralmente acomete as pessoas ali naquela fase da terceira idade. A gente vai comentar sobre esse assunto, vamos falar aí sobre 5 hábitos que podem tentar evitar, né, que algumas pessoas desenvolvam esse mal. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também aí de um assunto que permeia também a saúde, que são aquelas canetinhas emagrecedoras que estão sendo utilizadas aí, infelizmente, de forma indiscriminada no país. Teve aí uma moça que infelizmente está internada em estado grave. Você vai ter mais notícias sobre esse caso da moça que acabou fazendo a aplicação indiscriminada dessa caneta, e desperta aí um grande diálogo sobre esse assunto. A gente também vai falar aí sobre outro assunto que tem dado o que falar, que é a renovação da carteira de habilitação de graça para pessoas aí que andam na lei, literalmente na lei.
Esse e outros assuntos você só acompanha aqui na TVI News. Não é apenas informação, mas é notícia de qualidade comentada de forma criteriosa para você que nos acompanha. Eu vou para um rápido intervalo, mas já já eu retorno aqui com todas essas notícias para você. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. TVI Folia, a alegria que transborda, a maior transmissão do Carnaval de Itabuna, levando emoção, música, muita festa, ao vivo, direto da Avenida. TVI Folia, de 22 a 25 de janeiro, mostrando tudo que acontece no circuito, nos trios e nos bastidores da folia. Com a apresentação de Wendel Santos, Lucas Hussein, Barbosa Filho, Jari Soares e Aldenir Caldas. Um time preparado para fazer você vibrar do começo ao fim. São mais de 40 atrações nacionais e regionais. Energia, multidão e aquela alegria que só o Carnaval tem. TVI Folia, alegria que transborda. Você não pode perder. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Lockstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Lockstar, internet em qualquer lugar. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. De volta agora no nosso segundo bloco de notícias, você sempre bem informado aqui na TVI. Olha, vou falar para vocês aí de onde vocês nos acompanham, como que tá o clima aí, o clima mesmo, né? Tá quente, tá frio, tá chovendo, tá fazendo muito sol, porque aqui na Bahia, no interior sul da Bahia, mais precisamente aí em Itabuna, o clima mudou e essa semana aí teve alerta máxima aí de chuva. Eu já estou aqui muito bem agasalhada nos nossos estúdios, mas nessa madrugada aí, muitos aqui itabunenses e também da região aí tomaram um susto porque a chuva foram intensa, foram muitas chuvas aí na região. Em Itabuna também teve essa previsão de chuva aí e nós tivemos inclusive esse alerta aí que foi emitido aí para a semana intensa de chuva. Você já deve ter acompanhado essa notícia logo cedo pela manhã aqui na nossa primeira edição, mas a gente vai falar novamente aqui sobre essa previsão do tempo que muda, né? Aí vai ter carnaval em Itabuna e as pessoas que se preparam para curtir já vão curtir aí nesse clima aí também de um pouquinho de frio, um pouquinho de chuva, porque aqui no interior a gente não é acostumado muito realmente com essas mudanças bruscas de tempo, mas isso com certeza não vai intimidar aí o folião, né? Porque, por incrível que pareça, o folião vai continuar aí curtindo. O IMET, inclusive, né, que é o Instituto aí de Previsão, emitiu um alerta de chuvas intensas para toda a Bahia e esse alerta foi emitido hoje, na quarta-feira, né, aí para toda a região sul. A gente já percebeu que de fato na madrugada de quarta-feira choveu bastante aqui na região. Esses alertas aí englobam mais ou menos 399 municípios aqui da região, envolvendo aí regiões também de outros estados, para vocês terem aí uma noção. Os avisos para a Bahia indicou aí possibilidade de chuva intensa, então você aí que está residindo em qualquer parte da Bahia, saiba que a previsão para essa semana é de chuva realmente muito intensa, que pode ser observadas aí nessas mudanças de estações, né? Devido aí às mudanças climáticas que têm ocorrido, né? O alerta amarelo para as chuvas intensas, ele é classificado aí como um perigo potencial, por isso que é emitido aí o famoso alerta. Vejam aí a região que está frisada na tela aí,
região amarela das cidades, né? E esse alerta que foi emitido hoje, ele vigora desde as 8 da manhã de hoje até o dia 21, até o dia 23, né, que é até as 23 horas do sábado, que é o dia 24, e abrange aí na Bahia 399 municípios, bastante municípios aí que podem receber um número volumoso de água, né? O aviso indica a possibilidade de chuva aí, com ventos intensos, e de acordo com o Instituto, essas condições, elas representam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Pode ocorrer, mas ali em baixa probabilidade ainda, né? Na Bahia, os municípios abrangidos com essas localidades aí em amarelo estão no centro-sul baiano, que corresponde pelo Vale São Franciscano, pelo centro-norte baiano, né, que também ali corresponde naquela região, o sul baiano e extremo oeste baiano. O alerta fica como recomendação que, em caso de rajadas de ventos, a população não procure se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda, de descargas elétricas, e também não estacione os veículos próximos às torres de transmissão e placas de propaganda, porque tudo isso aí pode causar um acidente. Evite também usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha ainda mais informações, se você desejar, através da Defesa Civil. E o telefone a nível de utilidade pública é 199, né? Que é o telefone da Defesa Civil. Também você pode ligar para o Corpo de Bombeiros, se necessário, 193. A Defesa Civil, esse número que você pode discar 199 da Defesa Civil, é para você obter mais informações a respeito dessa previsão, né, das áreas de risco, o que fazer em caso de alagamento, mas se você desejar ali um socorro imediato, você pode ligar para o Corpo de Bombeiros 193. Esse aí é o alerta, mas tem também o alerta, depois do alerta laranja, depois do alerta amarelo, tem o alerta laranja. Esse alerta laranja, diferente do amarelo, ele já apresenta ali um risco maior, e aí ele vigora também da quarta-feira até a quinta-feira, né? O alerta amarelo, ele indica que vai haver chuvas nessas regiões até o sábado. O alerta laranja indica que essa intensidade de chuvas, ela vai estar presente mais concentrada entre a quarta-feira e a quinta-feira, ou seja, amanhã. E continua abrangendo aí um número grande de municípios, 219 municípios podem aí ser afetados com esse volume a mais de água, né? O aviso indica então aí uma possibilidade de chuvas com ventos mais intensos, diferente do alerta amarelo, e alerta laranja, ele sim emite aí um risco para descargas elétricas, também com quedas de árvores, tudo isso para que você, morador, residente aí de uma área de perigo, possa estar atento a esses sinais, né? Se você mora em área aí perto que tem árvores, que mora também em ribanceiras, pode haver risco de desabamento também. Na Bahia é grande ainda o número de pessoas que moram nessas regiões de área de risco, e a recomendação, como sempre, é se proteger, entrar em contato antecipadamente com a Defesa Civil, caso haja algum tipo de dúvida a respeito de como se proteger, e em caso de extrema emergência você pode entrar em contato também com o Corpo de Bombeiros, né? Essa previsão aí para quarta-feira, as condições atmosféricas, elas seguem então favoráveis ao aumento da instabilidade sobre todo o estado da Bahia. No litoral, incluindo a cidade de Salvador, a capital baiana, também tem o Recôncavo Baiano, o céu permanece encoberto, com inclusive ocorrência de chuvas ao longo desse período.
tudo, né? Você pode aí ao longo da nossa programação conferir também aí a previsão do tempo. Aqui na Bahia, os municípios que devem estar atentos a essa quantidade de água, volume previsto aí em números, né? Inclui aí Alagoinhas, Alcobaça, Almadina, também Antônio Gonçalves, Aracatu, Araci, Barra de Estiva, Barra do Choça, Bom Jesus da Lapa, que é muito quente, muito seco, mas tem aí previsão também de chuva para Bom Jesus da Lapa. Também ali bem pertinho de Bom Jesus da Lapa, Brumado, ali também pode chover bastante nos próximos dias. Cairu, Camaçari, Camamu, Canavieiras e já vindo também aqui mais para o extremo sul da Bahia. Tem também aí Conceição da Feira, Correntina, Dom Basílio, Entre Rios, e aqui também tem previsão de chuva para Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Itabuna, Itacaré. Essas cidades aí praianas também promete chover bastante. Itapetinga vai ter também previsão de chuvas, Lauro de Freitas, ou seja, a maioria das cidades baianas está com previsão de chuvas, algumas com previsão de chuvas mais intensas do que outras, por isso que fica aqui o alerta para todos nós aí em caso de emergência. Falando em situação de chuvas intensas na região, a gente tem até um vídeo aí, né, para mostrar, porque teve uma cidade aí que passou perrengue, né, por conta dessas chuvas intensas que ocorreram na cidade. Foi um temporal, praticamente aí alagou a cidade de Quaraci. A gente vai colocar essa matéria no ar agora, para você ter noção, em poucas horas ali de chuva, a cidade já ficou alagada. E é uma situação semelhante que pode acontecer em diversas outras cidades, por isso que nós aqui abrimos o programa de hoje falando a respeito disso, dessas previsões, tendo em vista que a maioria das cidades, elas não foram ali planejadas com lençóis freáticos ali que fossem capazes realmente de reduzir os impactos de grandes volumes de chuvas. A exemplo da cidade de Quaraci, que é uma cidade ali muito restrita, né? A zona rural também ali tem muitas, rodeada por fazendas e roças, né? Mas infelizmente com esse pouco volume de água, na verdade poucas horas de volume de água, já foi possível ficar alagada. Põe no ar pra gente, Cássio. A chuva que caiu ontem, terça-feira, em Quaraci foi em grande cidade. Em poucos minutos pontos já críticos ficaram alagados como a Rua JJ Seabra, a de Itapitanga, Rua São Felipe, pontos que nunca alagaram também foram afetados. Na manhã desta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues esteve com o prefeito Miltinho e deputados visitando as regiões que sofrem com alagamentos. Olha aí, como vocês podem ver no vídeo, foi realmente aí uma mera coincidência. A agenda, né, do governador Jerônimo, ela já tinha sido feita antecipadamente e a previsão do tempo foi dos últimos dias para chuvas intensas, mas não era previsto esse tipo de alagamento, né? Ocasionou do governador estar presente. Bom ver a realidade aí da população nesse sentido, porque vai haver a necessidade em vários distritos, em várias cidades da Bahia, investimentos para que reduzam realmente os índices de alagamento. Em poucas horas de volume de chuva, infelizmente, a cidade fica praticamente debaixo d'água, não diferente também de outras cidades. A gente pode aí utilizar como exemplo a cidade de Itabuna, também, que ocorre pontos de alagamento nesse sentido. Mas o importante é que tenha-se mais bairros planejados, não apenas a pavimentação asfáltica, que é levada para a população, mas o planejamento do lençol freático.
porque de acordo aí, né, com todas as informações que a gente tem sobre as mudanças climáticas e a perda aí realmente de todas as características das estações verão, inverno, outono, infelizmente acaba tendo realmente um volume a mais de água, o descongelamento aí das geleiras acaba interferindo em todos os continentes e aqui no sul realmente também não é diferente. E é necessário que as autoridades responsáveis acompanhem de perto, como o governador Jerônimo aí pôde acompanhar. E isso aí infelizmente impacta na vida do brasileiro, que muitas vezes tem aí dentro de suas casas materiais ali perdidos, né, eletrônicos também, imóveis, né, que acabam se perdendo aí numa pequena enchente dessa, infelizmente acaba sendo prejudicados. E a gente precisa que não somente olhe, né, como ali o governador veio, olhou, mas que realmente exista iniciativas que possam realmente mudar a realidade das pessoas, né, e não somente ali a questão das promessas, né, de que vai mudar, de que vai haver, porque infelizmente, além de toda essa problemática, olha aí, né, a gente ainda precisa falar das questões de saúde, quando há aí esses alagamentos, acende o alerta aí para doenças, né, como a leptospirose, que é muito contagiosa e infelizmente aí voltamos para aquela premissa do controle de doenças, não é verdade? Então assim, fica aí esse alerta para você que mora em áreas de risco, para a população em geral que está aí tendo esses problemas com relação a alagamentos, né? A gente vai mudar agora um pouco de assunto, porque mesmo com as chuvas, mesmo aí com as previsões de chuva, aqui na Bahia estamos aí em clima de festa, porque é carnaval, né? Já estamos aí há um pouco menos de um mês do carnaval oficial da Bahia, que acontece em Salvador. Em Itabuna, essa semana vai ter também carnaval, né? Mas vamos falar a princípio do carnaval de Salvador, que é considerado aí pelo Guinness Book já efetivamente como o maior carnaval do planeta. Você sabia disso? O carnaval de Salvador, ele é oficialmente considerado como o carnaval de maior proporção na questão da multidão e festa mesmo de rua. Isso aí já está lá batido carimbo nesse carnaval, né? Mas o carnaval de Salvador, que é o que a gente vai falar agora, ele provoca aí mudanças significativas na economia e também no setor do turismo, porque ele acaba impactando diretamente nessas questões. O carnaval de Salvador aí movimenta, você está vendo aí imagens dos aeroportos, né? Parece que todos os estados combinam para Salvador e Salvador fica aí de fato lotada nesse período aí, né? E muito provavelmente vai movimentar bastante, como todos os anos isso acontece. Mas a nível de números, para você telespectador ter uma noção, em 2026, a previsão é que o Carnaval de Salvador consiga atrair aí, basicamente, mais de 1 milhão de turistas e movimentar dentro da economia aqui da Bahia mais de 2 bilhões na economia. Salvador, então, caminha para realizar aí o maior carnaval de todos os tempos agora, em 2026. A perspectiva é cada vez maior. A Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo aponta aí esses números que foram acabados de mencionar para vocês, e o carnaval vai acontecer aí entre os dias 12 e 18 de fevereiro, deve receber um número grandioso aí de turistas para curtir esse carnaval. Esses números apresentados, eles têm um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano passado, né? Acrescido aí do volume do ano passado. Considerando apenas os principais dias da festa, de sexta a terça-feira, a expectativa é de um público superior a 900 mil turistas, volume que já supera aí aproximadamente 6% registrado no Carnaval de 2025. Cada vez mais, a cada ano, aí o Carnaval de Salvador toma maiores proporções. O levantamento revela ainda a força nacional e internacional que tem essa grande festa de rua, né? Para vocês terem noção,
desse montante, 70% aí vem de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. Mas também tem um público estrangeiro que corresponde aí por 11%, e eles vêm, sabe de onde? Basicamente ali da França, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Chile, né? Confirmando aí o Salvador como o carnaval do maior dos maiores, que é o Carnaval de Salvador. Bom, a ocupação então aí na parte hoteleira, ela já corresponde mais de 90%, e a perspectiva é que ultrapasse literalmente os 100%, ou seja, falte vagas inclusive no setor de hotelaria. A movimentação econômica aí continua quente, o volume é impulsionado inclusive por um perfil de consumidor ativo, né, que ele acaba movimentando ali setores como alimentação, bebidas, transporte, hospedagem, comércio, moda, serviços e outros também entretenimentos. Os gastos médios aí também demonstram uma força muito grande nesse evento, né? Geralmente os turistas nacionais, eles acabam desembolsando aí nesse período mais ou menos uma faixa etária aí de R$7 mil durante a estadia em Salvador. Enquanto os estrangeiros, né, eles ali também ficam em torno ali de 5 mil gastando nessa base, né? Bom, os terminais aí estão lotados, tanto dos aeroportos como também ali das rodoviárias. Continuam aí lotados, né? Voos aí correspondente a um acréscimo de mais de 12% no volume aí realmente de passagens aéreas e também, como eu falei, rodoviária, né? Bom, nós temos aí até inclusive uma declaração, né, do secretário ali de turismo. Ele disse o seguinte: o Carnaval de Salvador, ele é uma engrenagem poderosa de geração de emprego, renda e oportunidades para milhares de famílias. Estamos inclusive falando de uma festa que movimenta bilhões, aquece toda a economia da cidade e projeta Salvador para o mundo. A cada ano avançamos mais, e a nova previsão é realizar em 2026 a maior festa de todos os tempos, né? É importante realmente ser cada vez mais uma festa aprimorada. Mas aí também abre uma discussão importante, né, na Bahia atualmente, que é a questão da segurança pública também. Quanto maior a festa, quanto maior realmente o público chega para a capital baiana, é importante que a gente também ofereça uma estrutura adequada, não somente para os estrangeiros, mas para os próprios baianos, né? Que além de ter aí uma grande festa que acontece durante um único período do ano, mas que necessita utilizar outros tipos de serviços públicos ao longo dos dias, ao longo do ano. Então, para isso é necessário que a capital ela não consiga realizar apenas a grande festa de carnaval, mas que também seja possível realizar grandes feitos na saúde, na educação e também na segurança pública, porque são grandes os investimentos também necessários nessas áreas. Então, a sociedade ela não se movimenta apenas pelo turismo e pela economia, mas também pela qualidade de vida das pessoas que nutre aí toda a sociedade. Por isso que é importante que os governantes e todas as partes envolvidas tenham a capacidade de desenvolver e aplicar políticas públicas efetivas, capazes realmente de efetivar o desenvolvimento humano. E isso só é possível através dessas 3 pastas importantíssimas que, coincidentemente, infelizmente, apresenta aí números não satisfatórios na área da segurança pública, na área da educação e também na área da saúde. Hospitais continuam ainda lotados, a gente ainda continua com a problemática de todos o crime organizado, facções espalhadas pela Bahia, tocando o terror literalmente, e também a gente ainda consegue, infelizmente, ver aí hospitais lotados, as escolas se desfazendo, e a gente precisa de maiores investimentos também nessas áreas para que a Bahia não seja reconhecida apenas como a capital baiana, Salvador, a melhor festa do mundo, mas que a gente também consiga ser referência na área da saúde, da educação
e da Segurança Pública. Falando ainda de carnaval, vamos falar de Itabuna, porque o TVI News, TVI vai estar lá, a TVI News, claro, né? Vai passar aqui na programação, sim, os flashes ali em destaque ao longo da programação. Mas a TVI, ela vai estar ao vivo aí nessa programação que começa nessa próxima quinta-feira. Olha, o circuito já está todo montado, toda a infraestrutura já está organizada, inclusive aí pelo presidente Aldo Rebouças, né? Que promove grandes eventos aí dentro dessa área no município de Itabuna. Agora ele promete realizar em Itabuna o maior carnaval. É isso mesmo, o maior carnaval antecipado. Ele aí que colocou Itabuna como referência do Itapedro, mas agora também busca aí colocar Itabuna como o maior carnaval antecipado. A gente vai falar aí porque o TVI Folia começa nesta quinta-feira. A gente tem um vídeo aí para mostrar para você como a equipe tem se preparado aí, como a cidade também está preparada para este grande evento. Não é isso, Cássio? TVI Folia, a alegria que transborda, a maior transmissão do Carnaval de Itabuna, levando emoção, música, muita festa, ao vivo, direto da Avenida. TVI Folia, de 22 a 25 de janeiro, mostrando tudo o que acontece no circuito, nos trios e nos bastidores da folia. Com a apresentação de Wendel Santos, Lucas Hussein, Barbosa Filho, Jari Soares e Aldo Henrique Caldas. Um time preparado para fazer você vibrar do começo ao fim. São mais de 40 atrações nacionais e regionais. Energia, multidão e aquela alegria que só o carnaval tem. TVI Folia, alegria que transborda. Você não pode perder. Olha aí, a TVI News, ela vai estar aqui também passando para você toda essa programação, né? Mas o TVI Folia vai estar aí na Avenida de Itabuna. Você pode ver aí a equipe que vai estar na rua fazendo essa cobertura, essa transmissão aí também ao vivo durante os dias 22, 23, 24 e 25, de quinta a domingo aí. Se você não puder comparecer ao circuito, você também vai poder acompanhar através aí do nosso link, que vai estar sendo disponibilizado. Uma grande equipe aí vai estar trabalhando nessa transmissão. E falando ainda nesse assunto de carnaval, o circuito ali, a Secretaria de Indústria e Comércio aí já passou ali pelas estruturas e teve vistoria aí realizada para o carnaval durante esse circuito. Nós também temos aqui um VT para você acompanhar como está sendo aí a organização dessa grande festa de carnaval em Itabuna que está sendo preparado. Coloca no ar, por gentileza, Cássio. Olá, pessoal, estamos aqui no circuito do nosso carnaval com a equipe de fiscalização da Secretaria de Indústria e Comércio, ao lado aqui do Bento Matos. Nós estamos aqui acompanhando a montagem da estrutura, mostrando aqui o mapa do evento para a equipe de fiscalização que vai estar aqui atuando em conjunto com a CESOP e com as outras secretarias durante o período aí do carnaval, não é isso, Pedro? É isso aí, Mauro. Como esse acordo de cooperação técnica entre as secretarias, nós somos parceiros há muito tempo. Os fiscais hoje estão aqui fazendo uma pequena vistoria, né? Também adequando não só o uso do solo, mas também fiscalizando com relação ao que pode e que não pode dentro do evento, de forma preventiva, com relação à estrutura, com relação às utilizações de gás de cozinha, chamado GLP, nas barracas, que não vão poder, só vão poder ser usados se tiver um RT, um responsável técnico, e também vistoriando o local com relação à segurança do local. Então é isso aí, vamos aí continuar na fiscalização e a grande maioria do bom carnaval. Obrigado, pessoal. Olha aí, esse é Mauro que é secretário aí também de Indústria e Comércio, juntamente aí com Humberto, que também é secretário na cidade de Itabuna, avaliando e acompanhando todo esse processo aí de vistoria, que realmente de fato é necessário e imprescindível aí nessa estrutura de festa grandiosa aí, porque a prioridade é realmente a segurança da população. Essa que é uma festa pública realizada com recursos públicos, aí a população tem todo o direito
direito de participar com a devida segurança e comodidade que realmente os seus impostos ali garantem usufruir dessa festa. Se você está em casa aí nos acompanhando, você que é contribuinte, você que independente de questões partidárias, vai participar, vai festejar, vai para a avenida e é de fato um direito seu aí, porque essa festa que é promovida é uma festa que é promovida com recursos aí, principalmente recursos do Estado, né? É dinheiro do povo, para o povo, uma festa popular. O carnaval é uma festa popular, mesmo que haja aí estrutura para camarotes privativos, mesmo que haja aí realmente os blocos, né? E camarotes afins, como eu falei aqui, mas é uma festa prioritariamente para o povo, né? Esse mesmo, o povo contribuinte, esse povo aí que muitas vezes é sofredor em diversas outras questões também, vão poder aproveitar 4 dias aí de festas, né? Intensos, né? E a estrutura está sendo aí muito bem montada, organizada, priorizando realmente a segurança, e não somente estou falando de segurança pública, como foi mencionado aí pelo secretário, né? Vai haver barracas ali, né? Barracas de frituras, de salgados também, e tiveram esse cuidado aí de pedir realmente um alvará, porque não será permitido que entre aí com botijões de gás se não tiver realmente ali um alvará que comprove a utilização ali necessária e segura desse manuseio aí para a fritura. Então, se você é vendedor ambulante também, saiba das regras que você pode e deve cumprir para você poder trabalhar durante aí o seu percurso com grande segurança e estabilidade, né? Bom, aí já estamos aí a menos de 48 horas, na verdade, mais de 24 horas, né? Para essa grande festa que começa amanhã. E eu vou estar também aí no circuito e vocês vão poder acompanhar aqui na TVI todas as informações necessárias. Se você não puder sair de casa, também não tem problema, né? O importante é que essa festa que é feita para o povo, que o povo saiba realmente que pode e deve participar, né? Muitos questionamentos são feitos aí a respeito da infraestrutura, da segurança, mas até o momento aí a Prefeitura de Itabuna tem correspondido com a expectativa, né? Que realmente, de fato, é muito grande. Vamos mudar de assunto agora, né? Falamos aí de festa, mudanças climáticas, tudo isso aí realmente acaba impactando no nosso dia a dia. Mas a longo prazo, de fato, existem aí sinais da nossa saúde que acabam também impactando bastante aí na nossa rotina e no nosso condicionamento físico. Eu vou falar agora sobre demência. Você já ouviu falar sobre demência? Muitas vezes é um termo utilizado, né, de forma errada, mas demência ela é de fato uma doença que acomete muitas pessoas, né, está relacionada aí à memória, à dificuldade na linguagem, né, e também no comportamento, e acaba ali afetando realmente a vida diária. Inclusive o jornalista Maurício Kubruzzi, que mora aqui muito perto da região sul da Bahia, né, ele no finalzinho para o início de janeiro, ele teve uma queda e ficou internado no hospital São Lucas, aqui de Itabuna. Ele já tinha, né, há muitos anos esse diagnóstico também, e ele vive aí recluso com sua esposa aqui na cidade de Serra Grande, muito conhecido nacionalmente pelo seu trabalho, né, como repórter. A gente vai falar agora de 5 hábitos que pode realmente, de fato, influenciar e até mesmo reduzir o índice de chances das pessoas desenvolverem essa doença que é a demência, né? A demência ali, ela pode também estar caracterizada como Alzheimer, né? Para você entender melhor ali o Alzheimer, aquele problema realmente ali de memória, ela é na verdade uma síndrome, né? E ela comete ali um conjunto de sintomas, né? Geralmente é perda de memória, né? Especialmente de eventos recentes, e por isso muitas vezes não se dá a devida atenção. Tem também ali a dificuldade de raciocínio, a aprendizado, né? E a resolução de problemas. A pessoa começa a apresentar
apresentar dificuldades para tais, tem problemas também de linguagem para falar e entender e nomear, inclusive, objetos, tem ali mudanças de personalidade, no humor e no comportamento. Isso ali também já é indícios da demência, uma dificuldade em realizar tarefas diárias e até mesmo cuidar de si próprio, né? As causas comuns da doença, na verdade, ela é desencadeada por outras, né? Como o Alzheimer, como também a doença por corpos de Lewy, demência frontotemporal, Parkinson, né, traumatismo craniano. Então, assim, diversas questões podem, de fato, acabar cometendo e o desenvolvimento aí da demência. Mas o mais importante é saber que existem hábitos que você pode adotar para a sua vida e que podem, inclusive, colaborar para que você reduza, né, ou até mesmo previna essa demência. São 5 hábitos ali simples e fáceis de ser aplicado, como, por exemplo, o sono de qualidade. Isso mesmo, o sono funciona como um sistema de limpeza no cérebro e ele acaba eliminando ali as toxinas acumuladas durante o dia. E o recomendado aí pelos estudiosos neurologistas é que você possa dormir aí entre 7 a 9 horas por noite, para qualificar o seu sono e o seu descanso, né? Sono não é perda de tempo. O corpo precisa de fato desse tempo para restaurar as células e você poder aí realmente produzir de forma adequada. Também outra questão que deve ser valorizada é um coração saudável. Então, como cuidar então do seu coração? O que é bom para o coração também é bom para o cérebro? Sim, correto. Você deve controlar a pressão arterial, ou seja, diminuir aí realmente o índice de sal na comida, na alimentação, que é um dos principais fatores aí da hipertensão, né? Seguido também aí da carga genética, mas você também deve se atentar para o diabetes, pois a saúde ali compromete, né, os vasos sanguíneos. E se você consegue controlar o colesterol, se você consegue aí controlar a pressão arterial e o diabetes, você acaba reduzindo e prevenindo aí a demência vascular que acontece no cérebro, né? Um terceiro ponto que é importante para esse hábito aí que pode prevenir a demência é exercícios e dietas equilibradas, isso mesmo, alimentação e exercício físico. O seu corpo, ele é uma máquina e ele precisa ali realmente trabalhar de forma adequada. Para tanto, a atividade física, ela é indispensável, porque ela aumenta aí o fluxo sanguíneo cerebral e estimula o crescimento de novas células nervosas. Caminhadas diárias, por exemplo, de 30 minutos, já fazem a total diferença. Além disso, na alimentação, você deve priorizar vegetais, frutas, grãos integrais, peixes e azeites. Evite processados ali, o excesso de açúcar, porque isso realmente é um veneno para o seu corpo. E além disso, o quarto ponto que deve ser avaliado é literalmente aprender algo novo, desenvolver atividades aí que possam estimular a sua memória, que possa estimular também o seu corpo, coordenação motora. Tudo isso favorece realmente a sua saúde, né? Como bem falou, você pode ali se aproveitar de instrumentos musicais, aprender uma música nova, um instrumento novo, né? Cantar. Você deve desenvolver novas habilidades, porque isso estimula o seu cérebro e é importante ali para a reserva cognitiva, ou seja, as atividades ali que acontecem dentro do seu cérebro, e isso tudo acaba aí criando novas conexões neurais, porque o seu cérebro se sente estimulado, né? E aí, consequentemente, todo o seu corpo também aproveita desses benefícios. E o último, mas não menos importante ponto que deve ser avaliado é as conexões, né? Cultivar boas relações sociais, é isso mesmo, com quem você conversa, com quem você interage, com quem você participa o seu dia a dia e a sua rotina. Essas pessoas, elas devem ser criteriosamente avaliadas, passar por aquele famoso filtro, já ouviu falar? Vou passar pelo famoso filtro, observar o que essas pessoas dizem para você,
o que você absorve das conversas, né, dentro desses ciclos que você realmente faz, né, e evite o isolamento social, porque realmente também ele não é saudável, psicologicamente falando, né, mas para tanto é necessário que você mantenha ali relações de amizade saudáveis, capazes realmente de te ajudar ali no seu dia a dia, né, e caso necessário, você deve procurar um psicólogo, ele ali que é um profissional adequado para te ajudar em questões emocionais e psicológicas, favorecendo também toda a saúde do seu corpo, que é importante realmente você cuidar da mente, prioritariamente. Geralmente, a gente tem aí o hábito de cuidar do coração, do rim, do fígado, das pernas, dos nervos, e a gente acaba aí esquecendo também de cuidar da parte emocional e psicológica. E existem profissionais capacitados para isso, que é o psicólogo e também é aí o psiquiatra, eles ali que são profissionais formados realmente aí para tratar de doenças mentais, né, e evitar inclusive a demência, né, que a gente está falando aí através de medicações, caso seja necessário, você pode procurar, tanto na rede pública como na rede privada, né, o SUS também oferece aí um atendimento para pessoas através do CAPS também, caso seja necessário, psicologia e também a psiquiatria, né? Isso aqui é utilidade pública. Se você desejar disponibilidade para poder conhecer um pouco mais, você pode ir diretamente ao CAPS, mas se você precisar, você deve ali se encaminhar para o posto de saúde aí mais próximo da sua residência, geralmente localizado dentro dos bairros, e você pode solicitar este encaminhamento aí direto para um psicólogo ou para um psiquiatra. Mas o importante é que você cuide realmente de fato da sua saúde, né? Porque nada disso que fazemos ou vivemos vale a pena se não estivermos bem cuidados e bem tratados aí a nível da nossa saúde também, né? Mas nesse momento agora a gente vai continuar ainda falando sobre saúde, só que agora por uma outra vertente, né? Porque falamos aí da importância de cuidar bem da mente. E a gente vai falar agora também de uma cidade aqui muito próxima de Itabuna, que é a cidade aí de Ibicaraí. Essa cidade de Ibicaraí, ela foi aí protagonista no ano passado aí, com muitas polêmicas através aí da prefeita Mona Lisa Tavares, a Mona Lisa, né, que saiu, foi praticamente, né, expulsa do cargo aí, de prefeita e retornou em menos de 24 horas, foi muito assim, abraçada pela comunidade bicaraiense, né? E aqui na região se fortaleceu politicamente cada vez mais. Mas a força de Mona Lisa Tavares, ela não se condiciona apenas a questões políticas partidárias. A Mona Lisa, ela tem ali características de gestão pública que realmente se diferencia aqui na região, e a começar pela área da saúde. A Mona Lisa, que também é médica, né, sabe bem, conhece bem aí toda a realidade do Sistema Único de Saúde, e por isso ela tem realmente transformado toda a rede ali na cidade de Ibicaraí. A exemplo do que eu vou falar agora sobre a farmácia. A farmácia que tem lá agora adotou novas medidas de instrução e recomendação aí para as pessoas na hora da retirada do medicamento, né? A farmácia de Ibicaraí agora, ela tem aí um novo sistema, né, que pode permitir um papel fundamental aí na garantia do acesso seguro e responsável aí aos medicamentos que são disponibilizados pela rede. É isso mesmo, né? Mais do que aquela simples entrega que você chega aí com a receita e faz a retirada ou a não retirada, porque muitas vezes não tem esse medicamento aí na farmácia da cidade, dentro do posto de saúde. Mas no caso de Ibicaraí, agora a entrega, o serviço conta também aí com a atuação direta de profissionais farmacêuticos. Esse profissional, ele vai orientar a população sobre o uso correto dos medicamentos, promovendo aí a saúde e promovendo também, prevenindo riscos, né, da saúde. A farmácia central, ela vai além da dispensão.
né? Não somente da distribuição. O profissional, ele é responsável por orientar também os pacientes, ou seja, não é simplesmente aquele agente que está lá apenas para ler a sua receita e lhe entregar a medicação. Não, esse farmacêutico, ele vai estar lá e ele vai poder lhe orientar, assegurar a entrega correta dos medicamentos, conferir as dosagens, né? E esclarecer principalmente as dúvidas, que são inúmeras, garantindo que cada pessoa faça o uso aí consciente e o tratamento de acordo com o que está prescrito, né? Esse cuidado que se diferencia aí vai se estender também ao Hospital Municipal, o Alerte Maron ali, Magalhães, onde fica a farmacêutica, né? Atua aí com apoios da equipe. Olha só, esse tipo de atendimento se abrangeu aí para o hospital, colaborando inclusive no controle dos medicamentos e fortalecendo a segurança dos tratamentos realizados dentro dessa unidade hospitalar. Além disso, para vocês terem uma noção, a Prefeitura de Ibicaraí, ela tem avançado aí na descentralização da medicação, ou seja, ela tem levado os medicamentos também para distritos do município. Olha só que bacana essa iniciativa. Essa medida, ela amplia o acesso, evita deslocamentos desnecessários da população até a sede e garante mais comodidade, especialmente para quem mora nas localidades mais afastadas, que ao invés de ter que sair aí do seu centro ali, da área, do perímetro regional ali, daquela área de zona rural, a pessoa vai poder receber o seu medicamento dentro da sua própria residência, né? Isso é bem bacana. Outro ponto importante é a contrapartida aí do município para manter esse funcionamento de serviço, além dos recursos recebidos por meio dos programas de assistência farmacêutica. A gestão continua aí investindo em recursos próprios para assegurar a estrutura e o abastecimento dessa farmácia, né? A presença do profissional farmacêutico em todos esses níveis de atendimento garante mais segurança, inclusive, qualidade e responsabilidade. E aí a secretaria segue, viu, gente? Segue trabalhando aí para o cuidado chegue a todos, né? Com organização, orientação e acesso garantido aí, né? Vocês podem acompanhar aí, tem mais, inclusive, fotos dessas medicações aí que estão sendo disponibilizadas. Olha, mas eu vou pedir até para Cássio dividir a tela aí comigo, para a gente falar olho no olho sobre esse assunto. Saúde é prioridade em toda a cidade, independente de questões partidárias. É importante o compromisso de cada gestor com a qualidade desse serviço. A partir do momento em que uma gestão decide realmente investir de forma mais humana, como é esse caso aqui, disponibilizar o profissional realmente da área, o farmacêutico vai estar ali no contato diário e contínuo com a população, esclarecendo dúvidas, né, a respeito das suas medicações, orientando corretamente. Claro, ele passa ali realmente por uma avaliação médica, ele tem ali todas as informações a respeito das suas receitas diretamente com o médico, mas um farmacêutico, a presença de um farmacêutico é importantíssimo, né? E não somente aquele agente que está lá para distribuir ou dizer que não tem a medicação. A partir do momento em que uma gestão toma uma iniciativa como essa, o que a gente fala aí de um atendimento humanizado, expande isso não somente ali para as farmácias dentro dos postos de saúde, mas também acaba ampliando para os hospitais, como foi o caso aí de Ibicaraí, fazendo isso com recursos próprios, né? Porque dentro da política a gente sabe de fato como isso funciona. Infelizmente, a Mona Lisa Tavares, ela não conta 100% com o braço extensor do governo do estado, porque politicamente a Mona Lisa Tavares, no seu partido, ela é oposição ao governo. Mas isso não impediu que a Mona Lisa, durante o seu mandato, fizesse uma excelente gestão, tanto que ela foi aí reeleita para o segundo mandato, né? Está indo aí para o segundo ano do segundo mandato e ela tem continuado aí, feito uma gestão, ampliando realmente aí os serviços de forma satisfatória. Os ibicaraienses realmente aí têm um índice de satisfação de mais de 83% da população em relação à gestão da Mona Lisa Tavares, que tem se destacado aí, principalmente na área da saúde, da infraestrutura também, tem cuidado aí da cidade. Para ela, gente, é prioridade. Fica aí esse grande exemplo
da área da saúde e da gestão administrativa da Monalisa Tavares, que tem seguido aí de forma excelente. As notícias hoje sobre saúde, Cássio, não vai ficar restrita apenas em um âmbito, né? Infelizmente, a gente tem aí uma notícia que não agrada bastante, né? Por quê? Você já deve ter percebido que no ano de 2025, o assunto do momento na questão do emagrecimento são as famosas canetas de emagrecimento. Aí o famoso Mounjaro, né, que era uma medicação importada. O Brasil conseguiu aí realmente, de fato, patentear e está aí na premissa de disponibilizar esse tratamento pelo SUS, que ainda não está aí na rede, né? Mas realmente o Ministério da Saúde falou que de fato é possível que isso seja feito. Lembrando a vocês que o tratamento do Mounjaro, ele não era feito ali apenas para o emagrecimento, mas é uma prioridade para a tratativa do diabetes. Inclusive na rede pública de saúde, o tratamento dessas canetas é justamente para pacientes com comorbidades ali, a obesidade mórbida, por exemplo, e também doenças aí que afetam o diabetes, é um deles, né, para essa tratativa. Mas caiu no gosto da população o resultado, né, como efeito aí, o emagrecimento, né, ele reduz ali realmente o apetite das pessoas e muitos aí começaram a fazer a aquisição desse conjunto de canetas para emagrecer. Bom, fato é que o uso indiscriminado dessas canetas tem provocado aí realmente reações imprevisíveis, como o caso desta mulher aí que você pode ver na tela da nossa TV. Essa mulher, ela simplesmente comprou aí umas canetas do Paraguai e fez o uso indiscriminado dessas canetas. O resultado não poderia ter sido outro. Infelizmente, ela está internada em estado grave. Essa mulher aí que está na tela do seu televisor aí, ela tem 42 anos, ela é moradora aí do Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela está internada, como eu disse para vocês, em estado grave desde dezembro, após apresentar aí sérias complicações associadas ao uso dessa caneta emagrecedora vendida de forma ilegal. Segundo familiares, o medicamento foi adquirido aí no Paraguai e utilizado sem a menor prescrição médica. A auxiliar administrativa, que é a Kellen Oliveira, essa moça aí muito bonita, diga-se de passagem, né? Ela deu entrada inicialmente no hospital com fortes dores abdominais. Essas canetas, elas são aplicadas aí na região abdominal e o quadro dela acabou se evoluindo rapidamente para problemas neurológicos. A suspeita médica é de que ela tenha desenvolvido uma síndrome que compromete aí a musculatura, os movimentos do corpo e a fala. Além disso, ela teve comprometimento do funcionamento dos órgãos. De acordo com a família, exames apontaram aí uma intoxicação medicamentosa, né? Uma ampola do produto foi levada ao hospital para análise, mas não foi possível identificar a substância, já que se tratava de um medicamento sem registro no Brasil. Ou seja, ela não consegue ali nem dizer que de fato quais foram as substâncias utilizadas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta que nem todas as canetas emagrecedoras podem ser comercializadas no país, quando o produto não é regulamentado. Não há garantia sobre procedência, composição ou eficácia, além do risco de o paciente ingerir uma substância diferente até do que está ali no rótulo, né? Bom, os especialistas, inclusive médicos, reforçam que, quando indicadas por o médico, essas medicações podem auxiliar aí no tratamento, sim, da obesidade, mas o uso indiscriminado e a compra por revendedores não autorizados oferece riscos mais graves à saúde. Quando você não conhece a procedência desse medicamento, ele pode conter qualquer substância, inclusive substância ilícita, explicou aí um endocrinologista Márcio, né? Infelizmente aí a moça teve a sua saúde comprometida,
A Anvisa aqui no Brasil, em nota, após esse caso, informou que a fiscalização de clínicas e estabelecimentos cabe simplesmente à Vigilância Sanitária Municipal. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou, então, que ao identificar a irregularidade da venda ou da aplicação desses medicamentos, apreende os produtos, aplica as multas e pode, inclusive, interditar os locais. Mas no caso aí dessa moça, ela comprou e recebeu aí pela internet, né? As ações, infelizmente, acabam se tornando limitadas. Então é bom realmente ficar atento a essas questões, né? A gente falou aí sobre saúde do corpo, estamos falando também de saúde do corpo, mas também estamos falando sobre saúde mental, porque a partir do momento em que a pessoa consegue fazer a compra de um medicamento que não é necessariamente para emagrecimento, é para tratar uma doença do corpo, que é o diabetes, obesidade mórbida ali, né? E também outras comorbidades relacionadas a essa doença, e ela faz uso indiscriminado, a gente deve avaliar realmente as questões emocionais e psicológicas dessa pessoa. É simplesmente pela estética? Porque se é simplesmente pela estética, né, outros meios, outros mecanismos e outras ferramentas pode auxiliar ela, né? A questão da própria movimentação do corpo ali, do exercício físico, como a gente falou aqui, que é importante para a mente e também para o corpo. Então, a sociedade, me parece que está um pouco adoecida por essas questões estéticas, né? Emagrecer a qualquer preço, né? Emagrecer sem ali um critério básico de saúde. Infelizmente, teve aí essa notícia trágica, essa notícia aí que realmente acabou comprometendo toda a saúde dessa jovem moça, bonita inclusive, né? Mas que infelizmente aí ela não teve realmente uma capacidade de avaliar realmente a necessidade da utilização desse medicamento e procurar o endocrinologista, né? Então você aí que deseja emagrecer e percebe que tem aí realmente muitas dificuldades, que sozinho não consegue, numa academia ou em qualquer outra atividade física, com alimentação regular, procure profissionais capacitados que vão te realmente auxiliar nesse processo, como o nutricionista, o endocrinologista, um clínico ali também e até mesmo um psicólogo, porque muitas vezes você pode ter ali outra comorbidade associada, né? Um transtorno de ansiedade, por exemplo, e aí você precisa de uma ajuda profissional e não faça de forma alguma o uso indiscriminado de qualquer medicação, não somente sobre essa, mas de qualquer outra medicação. Não faça o uso indiscriminado pela sua saúde, porque pode custar, inclusive, a sua vida. Eu vou agora para um rápido intervalo e retorno já aí para mais um bloco aqui de notícias do nosso TVI News, segunda edição. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios,
mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam.
Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Lockstar, internet em qualquer lugar. De volta nesse mais um bloco aqui de apresentação. O assunto agora realmente me deixa pesada no sentido por ser mulher também. Porque, infelizmente, os índices de feminicídio alarmantes no Brasil, em 2025, o país aí bateu o recorde histórico mesmo, né? O maior índice aí de violência contra a mulher. Muitos de vocês aí que podem estar assistindo, podem estar com aquele pensamento aí que eu já ouvi, inclusive, de muitas pessoas, né? Olha, violência contra a mulher sempre existiu, realmente aí sempre teve aí presente na sociedade. Acontece que antes não era divulgado, antes não era noticiado, antes não era notificado, antes não era realmente um motivo de reclamação ali nas delegacias. Mas, infelizmente, de fato, hoje está se matando mais, sim, do que há anos anteriores. Isso aí demonstra realmente uma problemática muito mais ampla do que se pode imaginar. A tratativa, ela não pode ser dada apenas através da legislação punitiva ali para o agressor, porque a cadeia por si só não está resolvendo. As medidas protetivas também não estão inibindo que mulheres realmente consigam sobreviver. Infelizmente aí não tem sido suficiente. A gente volta para aquela retórica aqui que eu diversas vezes estou aqui falando sempre, que é a respeito da política pública para mulheres. Na verdade, política pública no Brasil, ela deveria ser aplicada aí em toda e qualquer gestão, independente de questões partidárias, políticas efetivas, né? E políticas públicas, quando a gente fala, para elas serem efetivas, elas precisam ser integradas. Elas não são ações emergenciais, elas não são ali ações de contenção, né? Muito pelo contrário, elas são planejadas, elas são projetos que desenvolvem ali as pessoas para o novo ciclo de vida. E com essas mulheres não é diferente. A gente sabe aí que inúmeras são os contextos que envolvem a mulher dentro desse ciclo de violência. A dependência emocional, a dependência financeira e também outras questões que envolvem questões aí realmente da sociedade, né? Onde realmente a gente ainda vive um patriarcado, onde a gente vive realmente aí num cenário majoritariamente ocupado por homens inclusive, que são violentos em diversas vertentes, não somente a violência física, mas também tem a violência sexual, tem aí também a violência moral, patrimonial, emocional. Diversas são as violências que hoje são caracterizadas e tomadas aí realmente por esse contexto. Infelizmente, o Brasil aí bateu realmente o recorde no ano de 2025, né? Para vocês terem uma noção, 4 mulheres são assassinadas por dia, que são enquadradas aí no feminicídio. Foram então aí registrados no ano de 2025, 1.470 casos no ano, contra 1.464 em 2024. E aí nós tivemos realmente um número superior, uma marca maior, né? A tipificação foi aí criada no ano de 2015, quando ocorreram aí 535 mortes. O crescimento aí, na verdade, foi de mais de 300% em 10 anos. Notícia triste, muito triste mesmo, né? Os registros oficiais aí de feminicídio apontam que 4 mulheres são mortas por dia em razão aí mesmo do feminicídio. Os números devem ainda crescer mais, infelizmente, com dados de dezembro que ainda não foram contabilizados no estado de São Paulo. As estatísticas aí são computadas pelos governos estaduais e enviadas aí pelo governo federal. Mesmo com números aí no último mês de 2025, São Paulo é o estado com mais casos, 233, seguido aí de Minas Gerais com 139, Rio de Janeiro aí com 104, né? A Bahia também aí está nesse mapa.
A alta aí foi de 316, né? Em cada década aí realmente aumentou bastante, né? Ao todo, 13.448 mulheres foram mortas em 10 anos pelo fato simplesmente de serem mulheres, o que representa aí uma média de 1.345 crimes por ano relacionado a isso, né? Os especialistas, eles citam aí outros crimes que acabam aí aumentando os feminicídios, né? Isso ocorre também porque o feminicídio pode ser registrado como homicídio, apesar de indícios apontarem aí para um crime de ódio contra a mulher por ser mulher. Mas, infelizmente, estamos aí diante de um recorde e esse número muito elevado, fato que ele ainda é subestimado, na prática maior do que podemos mensurar. Realmente, de fato, aí passa de todos os limites, né? Bom, a delegada Samira, ela elenca aí que pesquisas recentes feitas pelo fórum apontam para o aumento generalizado de tipos de violências cometidas contra mulheres, né? Como, por exemplo, perseguições, espancamentos e estrangulamentos, tipos que podem, inclusive, culminar aí no futuro em feminicídios, né? O caso mais recente aí foi o caso da Tainara, que era mãe de 2 filhos, né? Um de 12 anos e de 7 anos. Ela foi arrastada por um carro aí, né? E infelizmente veio a morrer, né? Infelizmente aí o caso da Tainara ficou conhecido nacionalmente. Ela passou aí por 5 cirurgias antes de morrer, mas infelizmente não sobreviveu. Infelizmente a Tainara entrou aí para as estatísticas. Houve também mudança aí no Código Penal. Em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou até mesmo um projeto aí que aumentava a pena de feminicídio para crimes cometidos contra a mulher. Ainda assim não foi suficiente, né? A nova lei prevê que condenados por assassinatos contra as mulheres, eles tenham uma pena de 20 para 40 anos, né? Que é a pena máxima, né? Infelizmente aí não é necessário apenas a penalização desse crime, né? Não é somente mexendo na legislação, mas é preciso aí se pensar na base, né? Nas escolas, né? Eu, particularmente, a apresentadora Larissa Araújo também, que tem o conhecimento aí na área de políticas públicas, né? Eu que sou uma mulher intitulada como mulher política aí, também eu defendo que exista realmente nas escolas para crianças, né, do gênero feminino, ali na primeira infância, sejam disponibilizadas aulas de defesa pessoal para essas crianças, né? Assim bem como o desenvolvimento aí de temáticas dentro das escolas sobre o combate ao crime de violência. Muitas vezes essas crianças, elas estão ali já inseridas num contexto de violência familiar doméstica e ela acaba ali normalizando aquela prática. As crianças crescem literalmente aprendendo que é comum realmente o pai que bate na mãe, o tio que bate na mãe, às vezes os filhos que batem nas mães. Então é uma questão cultural também, né? Se assim a gente pode dizer, de uma sociedade patriarcal que tem aí realmente os seus devaneios nesse sentido, porque o que a gente percebe também, na maioria das vezes, são homens desequilibrados emocionalmente, psicologicamente. Alguns deles tentam até comprovar isso ali com laudos médicos, né? Mas a gente precisa não simplesmente enxugar o gelo, a gente precisa parar de produzir. Então, quando eu falo isso, eu digo que a gente precisa investir nas novas gerações, e isso se faz aí da base, da educação mesmo, né? Das escolas públicas principalmente. Em outra vertente, eu posso sinalizar aqui mais investimentos aí na questão aí das creches, porque é muito importante o auxílio dessas creches para mulheres, né, que buscam aí uma independência financeira dentro do contexto e precisam realmente estar
de forma mais inserida dentro do ambiente de trabalho. Para isso, ela precisa do suporte educacional do sistema público. Isso se faz através das creches ali, né? E creche não é meio turno, creche é tempo integral, até porque as pessoas, na maioria das vezes, o CLT, ele não trabalha apenas um turno, ele trabalha ali 8 horas diárias, né? Geralmente são 2 turnos, e a mulher, infelizmente, acaba aí tendo maiores dificuldades, né? As empresas privadas também poderiam contribuir, né? A gente tira como exemplo que nas entrevistas nunca se pergunta para o homem quantos filhos ele tem e com quem ficariam os filhos dele quando ele começar a trabalhar, mas é uma pergunta muito comum ainda para as mulheres: quantos filhos você tem? Com quem ficam os seus filhos, né? A empresa se preocupa com isso porque sabe que a mulher, ela realmente atende a 2 demandas internas e externas dentro da sociedade, a familiar e a profissional, e ela precisa de fato corresponder com isso. Então a gente precisa de políticas públicas efetivas e não somente uma alteração na lei, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez. Essa alteração da lei, ela não vai provocar mudanças efetivas ali, né? Infelizmente, não é por aí. A gente precisa de política que ampare, de política que fortaleça, de política pública realmente ali que dê condições para a mulher sair desse ciclo, quebrar esse ciclo de violência. A gente fala também da dependência emocional, né? Ainda é muito restrito ali a disponibilidade do acompanhamento psicológico na rede pública. Esse tipo de atendimento deveria ser ampliado para mães em condição de vulnerabilidade. Muitas vezes essa mulher, ela não sinaliza ali o cenário de violência familiar, mas ela está em condições de vulnerabilidade, porque ela não possui renda própria, apenas ali o esposo é que realmente ali corresponde por essa renda familiar. Ela tem 1, 2, 3 filhos e mesmo assim ela não consegue ali um atendimento psicológico que possa dar a ela condições aí realmente emocionais para que ela se restabeleça e ela quebre esse ciclo de violência. Então a problemática é muito mais ampla, senhor presidente, do que simplesmente alterar uma lei aí que simplesmente só vai realmente aumentar o ano de prisão aí, mas que efetivamente não vai impedir de matar uma mulher. Infelizmente, essa é a realidade. Falando em matar uma mulher, a gente vai falar agora sobre aquele triplo homicídio que ocorreu em Ilhéus. Está relacionado também ao feminicídio, né? Porque o suspeito havia sido encontrado, ele foi preso, inclusive, e realmente teve agora um desfecho até não satisfatório na opinião popular. As pessoas aí que queriam realmente saber desse homicídio que a gente vai falar agora ocorreu em Ilhéus, mais precisamente em agosto de 2025. Aconteceu aí um triplo assassinato em Ilhéus, mais precisamente ali na Praia dos Milionários. 3 mulheres aí desapareceram e quando foram encontradas mortas ali, né? Apenas na presença de um cachorro que foi o cachorro que as mulheres saíram ali para passear naquela região. E aí, infelizmente, de lá para cá ficou esse imbróglio aí, né, para saber. Mas um passo decisivo aí foi dado no desfecho desse caso, do crime aí dessas mulheres, né? Porque o rapaz que havia sido preso, né, e permanece preso, ele agora é considerado réu. É isso mesmo que você está me ouvindo. Essas 3 moças aí que estão aí no nosso VT, elas foram assassinadas. A Justiça da Bahia aceitou então a denúncia do Ministério Público, que tornou o Thierry Lima, que era o suspeito, na verdade ele confessou o assassinato de 3 mulheres em agosto do ano de 2025, e aí a decisão foi a prisão preventiva dele, do acusado. Esse crime ali aconteceu no caso, perto da Praia dos Milionários, mais precisamente na Praia dos Milionários. O Thierry, ele foi preso. Ele já possuía, inclusive, um histórico criminal. Ele cumpria ali pena por tráfico de drogas antes de ser indiciado pelo triplo homicídio. Mas aí, no depoimento oficial à polícia, ele admitiu aí a autoria dos crimes, alegando, inclusive, ter agido sozinho. Isso mesmo, né? Segundo sua versão, as mortes ocorreram durante uma tentativa de assalto, que teria saído de controle e deu-se como deu.
com a aceitação da denúncia do judiciário, o Thierry, ele responderá agora pelo processo criminal em condição de réu, né? Em condição de réu. Mas assim, não convenceu ali na população realmente que o Thierry tenha cometido esse crime, porque no seu depoimento o Thierry, ele contou que ele primeiro abordou uma das moças pedindo ali o celular, pedindo não, né, roubando, né, o celular, ele queria o celular de uma dessas 3 jovens, e aí ao negar, ele simplesmente esfaqueou no pescoço, segundo ele, né, uma dessas moças, mas ainda muitas outras questões ficaram sem explicação, porque ele diz ter agido sozinho contra 3 mulheres, e aí nenhuma dessas 3 mulheres ele menciona se correu, se gritou, se tentou ainda agredir ele, mas ele simplesmente esfaqueou 3 mulheres simultaneamente. Essas mulheres não reagiram, são questionamentos aí que a população faz, inclusive, ao judiciário, né? E infelizmente não acredita-se que realmente pode ter sido ele o autor do crime, mas infelizmente o judiciário agora transformou ele, infelizmente não, né, porque também pode de fato ter sido ele, mas a população ainda aguarda explicações mais precisas sobre esse triplo assassinato que aconteceu em Ilhéus, né, foi brutal realmente e marcou aí, infelizmente o Thierry está sendo acusado desse triplo assassinato, mas inúmeros questionamentos aí ficaram pendentes, né? Ficaram pendentes. Mas ainda para falar sobre violência contra a mulher, a gente falou anteriormente, Cássio, que o Brasil tinha registrado um número recorde. Eu falei da Bahia, mas não mencionei especificamente. Mas eu vou falar agora que a Bahia registrou aí altos índices, ocupando o 4º lugar em feminicídio, né? O Cássio chegou até a colocar aí essa matéria, a foto no ar, de parem de nos matar, é sinal de um protesto, mas na verdade é a sinalização aí da Bahia, o ranking da Bahia, né? A Bahia realmente aí também, como o Nordeste em todo, tem despontuado aí, se destacado aí nesse crime aí em relação à mulher. O Brasil bateu o recorde em 2025, que foi a média de 4 mortes por dia, e a Bahia ali acabou realmente saindo também nesse ranking, né? No ranking nacional, o São Paulo, ele lidera, a cidade de São Paulo, ele lidera com 223 casos, seguido de Minas Gerais, com 139, Rio de Janeiro em terceiro, com 104, e a Bahia aparece aí na 4ª colocação, com 103 feminicídios, isso mesmo, né? Sendo o estado nordestino com o maior número de registro nesse período. O dado coloca a Bahia em posição de destaque negativo, claro, com certeza, reforçando aí a necessidade de políticas públicas mais eficazes, né, como fortalecimento de rede de proteção às mulheres e investimentos em proteção, investigação e punição dos crimes, como eu havia dito aqui. São ações integradas. Quando falamos de ações integradas, estamos falando de políticas públicas efetivas. Essas políticas públicas que eu havia mencionado, que são ações integradas de diversos setores aí, não somente apenas de uma única secretaria, é o que realmente pode mobilizar esse cenário para índices mais satisfatórios. Enquanto isso, os especialistas aí continuam alertando que o feminicídio é o estado final da violência. Porque a violência, ela não começa pela morte, né? Ela tem ali a agressão verbal, ela depois vem para a agressão moral, né, que está ali dentro da verbal, a agressão física também que ocorre, a psicológica, são ameaças ignoradas, né, de vou lhe matar, vou fazer alguma coisa com um parente seu, com o seu filho, e essas ameaças são ignoradas, não são registradas, e aí o enfrentamento exige aí ações integradas de poder público, do sistema judiciário e da própria sociedade, que não pode se calar, que não pode se omitir, que deve denunciar. Não existe isso em briga de marido e mulher, não se mete a colher de forma alguma, porque inclusive você pode
até ser chamado como testemunha de um crime por você ter sido omisso ali, né? De forma segura, você deve fazer ali a denúncia caso você perceba um cenário de violência doméstica ou de qualquer outro tipo de violência contra a mulher. Infelizmente, é um tema aí que acaba transcendendo qualquer outro tipo de violência realmente, porque tem chamado bastante atenção. Falando de violência ainda na cidade, falamos da violência contra a mulher, vamos continuar ainda nesse termo aí de violência. Saímos de Ilhéus, vamos para Itabuna, porque ontem viralizou aí nas redes sociais um vídeo aí de uma briga, uma problemática que a gente vai falar agora, né? Uma briga aí de moradores de rua no centro de Itabuna, ali mais precisamente próximo à rodoviária da cidade. Dois homens ali se atracam na rua, né? E o resultado é que um desses homens aí acaba sendo esfaqueado. Olha aí o vídeo que passa agora no seu monitor. Eles começam ali brigando e de repente um tira uma faca e acaba esfaqueando outra pessoa aí, ó. O início essa briga aí aconteceu no início da terça-feira. E essas cenas aí chamaram a atenção. Começou com uma troca de soco, de xingamento, e aí terminou numa tentativa de homicídio. Foi quando um dos dois aí utilizou de uma arma branca para golpear o rival. Você vai ver novamente aí com mais detalhes, né? De acordo com relatos de testemunhas e essas imagens que foram registradas, inclusive por um popular, os dois homens iniciaram essa discussão aí no meio da rua e rapidamente evoluiu aí para uma agressão física e depois uma tentativa de homicídio. Foi isso mesmo, porque um desferiu o golpe contra o outro. A movimentação causou pânico, claro, com certeza aí entre os passageiros e os transeuntes ali naquela região. E até o momento não sabemos aí o estado de saúde dessa pessoa. Não há também informação da motivação aí do crime, mas eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção agora, né, que você acompanhou aí as imagens, para uma problemática que está envolvida aí de violência, né, violência urbana, que a gente chama. São os inúmeros moradores de rua, pessoas aí realmente com a sanidade mental comprometida, não são simplesmente mendigos, mas também são usuários de drogas. Eu gostaria de fazer esse apelo agora também à Prefeitura de Itabuna, à Secretaria de Assistência Social, para que tivesse medidas mais emergentes, medidas mais efetivas em relação a essa tratativa, porque o número, a quantidade de pessoas que realmente estão perambulando pelas ruas de Itabuna, essas pessoas aí com estado de sanidade mental comprometidas, essas pessoas acabam atacando outras ali, né? Pessoas transeuntes que estão retornando do trabalho, que estão indo para o seu trabalho, buscar crianças nas escolas, crianças ali que estão sendo postas em riscos, né? E a gente não tem visto aí política pública, a gente não tem visto uma ação assistencialista que possa conter, né? Pelo menos aí a ação dessas pessoas. Olha só, exemplo desse vídeo aí que vocês podem ver, são duas pessoas, moradores de ruas. A gente recebeu informações, inclusive, de moradores próximos ali da região, que são ali usuários de drogas, né? Então, assim, a gente tem uma problemática muito mais ampla, porque para as pessoas com comprometimento da sanidade mental, é questão de saúde pública. E a gente sabe que os hospícios foram realmente ali fechados, né? As clínicas, não são clínicas psiquiátricas, mas eram clínicas realmente de internamento. Essas clínicas baixaram um decreto e aí essas clínicas foram fechadas e hoje as pessoas que têm aí os seus comprometimentos psicológicos, elas permanecem dentro da casa dos seus residentes ou elas vivem na rua. E em caso de um surto psicótico, o SAMU é chamado, o SAMU tenta conter, leva para a ala psiquiatra do hospital de base, a pessoa ela é medicada, tratada e liberada posteriormente, e a gente fica aí realmente à mercê de pessoas na sociedade que podem representar risco eminente para a saúde e segurança das pessoas. Isso infelizmente aí acontece com
frequência. Então a gente precisa saber da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, quais são as medidas que estão sendo adotadas aí para tratar as pessoas que são usuárias de drogas, né? Já que é tratada aí dentro do âmbito da saúde e não simplesmente da questão de segurança pública, ou seja, não é com a polícia, né? É realmente aí com a área do setor da saúde. Quais são as medidas que as secretarias responsáveis aqui em Itabuna têm tomado para conter aí literalmente o índice de pessoas aí libertas nas ruas da cidade, né? Pessoas, como eu havia mencionado para vocês, moradores de rua, são pessoas aí incapacitadas para o convívio social. Da mesma forma que atracaram-se entre si, poderia atacar também um transeúnte normal. A gente espera aí uma medida, um pronunciamento ao menos, né, da Prefeitura de Itabuna, responsável aí pelas áreas, porque realmente na área do centro comercial e também ali das praças, principalmente das praças ali do centro da cidade, o número de pessoas que representam risco aí para a sociedade tenha crescido bastante, muito mesmo, né? Ainda sobre o âmbito da violência, mais de forma como eu poderia dizer para vocês, numa proporção ainda maior, a gente vai agora falar de um caso ainda mais grave. Porque a questão do tráfico, a questão também das facções criminosas espalhadas pela Bahia tem crescido bastante e em Itabela teve confronto e dentro desse confronto aí o que aconteceu foi que um delegado, ele foi baleado, criminosos aí morreram numa operação, isso tudo aconteceu aí na cidade de Itabela. Olha aí o delegado, esse delegado aí, ele estava nessa operação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Houve um tiroteio aí na manhã dessa terça-feira e da última terça-feira, né, que foi ontem, e isso aconteceu aí no distrito de Montinho, em Itabela. Durante essa ação, o delegado, ele foi atingido por um disparo e 2 suspeitos de altíssima periculosidade morreram após entrarem em confronto com as forças de segurança, né? O livramento foi dado aí à vida, né, do delegado no exercício pleno da sua atividade legal como delegado, né? E os criminosos, infelizmente, foram abatidos mesmo pela polícia ali num confronto onde eles resistiram ali aos comandos, né, da polícia e com base em informações precisas do setor de inteligência, os agentes, eles acabaram ali localizando o esconderijo dos suspeitos ali nesse distrito e ao realizarem o cerco, darem voz de prisões, os policiais foram literalmente recebidos a tiros pelos criminosos, iniciando aí um intenso combate. No meio do tiroteio, um delegado aí, o nome dele não foi divulgado, mas vocês podem ver aí a foto dele. Ele foi atingido no antebraço direito, aí, mesmo ferido, ele foi socorrido rapidamente aí, enquanto as equipes avançavam para neutralizar essa ameaça. E após cessarem os disparos, vejam vocês, os policiais encontraram aí 2 homens caídos, né, no fundo de uma residência e foram identificados pelos apelidos de Playboy e Gringo, né? O Playboy encontrou com a turma dele do outro lado e os Gringos também. O Gringo foi para outro planeta, literalmente. Os suspeitos foram levados ao hospital de Itabela, mas não resistiram e aí com essa dupla aí que foi morta, foram apreendidas armas e munições que serão periciadas para verificar a ligação com crimes recentes aí na região de Eunápolis e Porto Seguro, né? Bom, o delegado passou por uma cirurgia de emergência ainda na manhã da terça-feira para retirada desse projétil que ficou aí alocado no braço dele. Felizmente o procedimento foi bem sucedido, não houve fraturas graves e o policial já recebeu alta médica e o estado de saúde dele é considerado estável, graças a Deus, ainda bem, porque aqui nós somos o certo pelo certo, como é dito aí popularmente, né? Mas esse fato aí traz para você, caro telespectador, a dimensão da criminalidade na Bahia, que infelizmente aí continua com números alarmantes e
Mais uma vez, vocês ouviram aqui ao longo do programa de hoje eu falando essa palavra e vai ouvir muito eu falar sobre isso, políticas públicas efetivas, porque realmente é o que de fato muda, não somente os números, né, ali de desenvolvimento humano, mas também da economia. E no setor da segurança não é diferente, né? A gente precisa de política pública efetiva. Alô, senhor governador. Entregar somente viaturas não diminui ali a criminalidade de forma alguma, não combate a criminalidade de forma alguma, né? Entregar novas viaturas. É preciso aí ampliar o efetivo policial, é preciso treinar os policiais para essa nova era de criminalidade. As facções chegaram na Bahia, as grandes facções, como o Comando Vermelho, por exemplo, aí, que tem tocado terror em diversas cidades, dando toque de recolher, inclusive. É preciso política de combate ao crime organizado de forma efetiva, né? É realmente o Estado demonstrar o seu poder, porque o poder paralelo tem aí a todo tempo demonstrado o seu poder arsenal ali, né? Eles disputam por território, eles ali colocam medo na população através dos requintes de crueldade. A gente viu aí que na semana passada, a cidade de Quaraci mesmo, após ali uma troca de tiros, uma personalidade de uma facção foi morto, enterrado. A facção rival, ela simplesmente desenterrou um caixão e tocou fogo do caixão dentro do cemitério. Então, assim, o nível de que eles tentam amedrontar a população é enorme, em frente aí o poder do Estado. O Estado precisa se posicionar com mais veemência, com mais firmeza para o crime organizado e conter realmente essa situação, porque a gente infelizmente não deseja, mas continuamente estamos aqui noticiando fatos a respeito da violência na Bahia, que tem aumentado cada vez mais, né? Eu falei aqui para vocês que, infelizmente, a violência, ela tem vários âmbitos aqui que nos alcança. Falamos aí da violência contra a mulher, agora estamos falando aí da violência dentro desse âmbito de tráfico e de crime organizado, mas também existe outro tipo de violência que infelizmente acontece num espaço em que a gente não espera. Eu vou falar sobre isso agora, violência dentro da escola. Porque, olha só, um fato nacionalmente chamou a atenção aí, que foi o caso de um professor que ele foi preso, acusado aí de abusar de crianças e adolescentes dentro de uma escola. Para vocês terem noção, foram aí mais de 240 crianças abusadas por esse professor. É a suspeita a respeito disso, né? Um ambiente escolar. O alerta agora vai para você, pai, você que é mãe, você que é tio, tia, deve estar atento aí. Infelizmente, também dentro desse ambiente, as crianças não estão seguras, porque infelizmente pode acontecer atos de violência, como aconteceu aí desse professor que é acusado de abusar sexualmente de alunos. Basicamente, a quantidade é de 244 crianças. Esse caso aconteceu aí em Piauí, exatamente, aconteceu no Piauí e foi aí divulgado nessa quarta-feira esse caso aí, né? A Polícia Civil aí, ela apurou os casos que ocorreram em Tuntum, no Maranhão, aí no Piauí. De acordo com o delegado Ulisses, esse aí que está na tela para você, ele acompanha o caso e o suspeito, segundo ele aí, praticava atos libidinosos com as vítimas, que eram suas alunas, dentro da própria sala de aula. Vocês acreditam nisso? Os abusos foram cometidos aí de 2023 até 2024, quando ele foi preso por importunação sexual, mas acabou sendo colocado em liberdade provisória. Aí, a partir da primeira detenção, a Polícia Civil, então, passou a investigar mais profundamente e recebeu denúncias das vítimas. Todas eram menores de 14 anos e dos pais irresponsáveis dela. Infelizmente, felizmente, não houve relato aí de estupro, mas o homem pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, que prevê pena de 10 a 18 anos de reclusão. Vocês acreditam nisso? Dentro de um espaço, um professor cometer? Por isso que é importante, pai, por isso que é importante, mãe,
que você tenha aí um diálogo aberto com os seus filhos, né? Que você tenha aí o diálogo o mais possível que seja, o diálogo transparente com os seus filhos, do que acontece dentro desse ambiente de escola, né? Para que ele possa dizer para você, no menor sinal, é importante que você também instrua o seu filho sobre o corpo, sobre o toque de estranhos no seu corpo, de conhecidos também, né? É importante a gente falar sobre educação sexual, e aqui não é ensinar sexologia na escola, não é isso, mas entender, fazer a criança entender como ela pode tratar o seu corpo, como as outras pessoas devem tratar o seu corpo, né? E ali ela se precaver, ela poder de alguma forma se prevenir contra esse tipo aí de violência, violência sexual, violência que acomete aí diversas crianças na sociedade. Eu queria fazer aqui uma referência, com todo o respeito, à minha amiga, que inclusive já fez parte aqui, né? Provavelmente ela deve retornar ao quadro da TVI, a Úrsula, uma excelente advogada em Itabuna. Úrsula, um grande beijo para você. Eu tô lembrando de Úrsula agora, porque Úrsula é uma grande representante também dessa causa. Ano passado, a Úrsula, ela conseguiu aí representar o caso dos alunos do CBTEC, esses alunos aí, né, que realmente também foram vítimas de um professor. Esse professor foi afastado, diretor, ele foi afastado da escola, né? E a Úrsula, ela teve aí realmente mérito e responsabilidade nesse caso, como advogada excelente, abraçou o caso aí, foi para frente, conseguiu pressionar, inclusive politicamente aí o governo, e acabou realmente sendo afastado das atividades. Um professor aí que também tinha aí reclamações e denúncias de abuso contra crianças e adolescentes dentro desse espaço. Úrsula, todo o meu respeito e admiração a você e ao seu trabalho. Você aí que está sempre fazendo as melhores, trazendo para nós as melhores temáticas desse assunto, instruindo, chamando a atenção aí de pais e alunos, mas infelizmente aí a gente ainda consegue ver casos repetitivos desse aí. A Úrsula é uma grande profissional dessa área e olha só, é um caso muito semelhante aí, que causa realmente muito entojo em todos nós aí, né? Não somente para mim que anuncio esse tipo de reportagem, mas para você também aí que me ouve, não é verdade? Então, a gente hoje aqui fala sobre esse assunto, né? E acabamos encerrando falando sobre essa importância de você, pai e mãe, acompanhar os seus filhos nessa temática aí, da escolaridade dos seus filhos em qualquer período. A gente falou aqui hoje no programa sobre a importância de políticas públicas de combate ao crime e à violência contra a mulher. Falamos aí desse crime bárbaro que chocou realmente não somente a cidade de Ilhéus, mas de toda a região. Foi notícia nacional o triplo homicídio aí dessas mulheres de Ilhéus. E aí a gente fechou falando sobre esse professor também aí que acabou lá no Piauí abusando, está sendo acusado de abusar essas crianças. Falamos do delegado que foi aí realmente atingido nessa briga aí entre o bem e o mal, literalmente, infelizmente, foi baleado, mas sobreviveu. E a gente acabou falando de diversos temas. Você hoje que nos acompanhou, pode também ali acessar a nossa programação pelo YouTube, vai estar lá disponível para você poder acompanhar tudo que foi discutido e falado hoje. Amanhã, quinta-feira, começa aí, né, o circuito de carnaval em Itabuna. Como eu havia mencionado aqui para vocês ontem e hoje, a TVI vai estar lá fazendo a cobertura e a transmissão aí ao vivo também de tudo que está acontecendo lá. A gente também vai trazer aqui também reportagens específicas, mas amanhã também vamos ter aqui uma entrevista exclusiva com o secretário de governo da cidade de Ilhéus. A cidade de Ilhéus aí que tem se destacado, o Valderico Reis, prefeito da cidade de Ilhéus, com mais de 83% de aprovação do seu governo, promoveu no final do ano aí o
o Réveillon da cidade, né? Foi o Réveillon aí municipal, feito aí com recursos públicos e realmente satisfez a população, que criou grandes expectativas e foi atendido. Vamos trazer aqui então amanhã o secretário de governo para falar aí desse balanço do ano de 2025 e também aí das promessas para o ano, aí o que vai acontecer em Ilhéus, o que tem se esperado aí para a cidade de Ilhéus, e porque Ilhéus acaba favorecendo também toda a nossa região. O Vinícius Ibram, ele ali que já foi também prefeito de Buerarema, da cidade de Buerarema, por 2 mandatos consecutivos, também saiu aí com altíssima aprovação no governo. Ele vai falar aí como tem sido essa experiência dele como secretário agora de governo do Valderico Reis, da cidade de Ilhéus, né? A gente vai falar sobre esses assuntos, sobre os números e resultados da cidade de Ilhéus. Não perca essa entrevista exclusiva amanhã, viu? Amanhã, exatamente aqui, a partir das 17 horas. Eu conto com você e com a sua presença e total participação. Por hoje eu fico por aqui na nossa programação, mas amanhã eu retorno nesse mesmo horário. Eu sou Larissa Araújo, a sua apresentadora aqui da segunda edição do TVI News Oficial. Boa noite e até amanhã.